Olá, hoje terça-feira vamos falar sobre depressão no Instituto EVA. Esse é o nosso tema de toda terça-feira, mas o assunto de hoje é falar sobre as duas mentes do nosso cérebro. Para quem não me conhece, sou Luciane Santos, terapeuta, pedagoga e escritora e fundadora do Instituto EVA, localizado na região de Pinhais, e também nas nossas redes sociais, o canal no YouTube, Instagram e aqui no TikTok com vocês. Bom, o que são essas duas mentes? Nós vamos falar sobre o 5%, que é o nosso consciente, tá? Dessa nossa parte do nosso cérebro, 5% do nosso cérebro, parte consciente, e 95% a nossa parte que está armazenada no nosso subconsciente. Bom, por que nós associamos isso à depressão? No 5% consciente do nosso cérebro estão a parte dos nossos pensamentos, aonde está o nosso raciocínio, aonde está a análise das situações, aonde temos respostas às memórias de curto prazo e imagine, se isso é o 5%, o outro 95%, que é o nosso subconsciente, é onde estão armazenadas as memórias de longo prazo, ou seja, às vezes até permanentes, né? É também aonde há as nossas emoções. Isso mesmo, é lá que está armazenado as nossas emoções. Portanto, quando se instalam os traumas vindo de uma depressão, né, sendo ali ocasionando a depressão, aliás, ocasionando a relação com a depressão, é lá que estão armazenados os nossos traumas. Por quê? Porque eles ficam registrados no subconsciente. E nem, na maioria das vezes, muitas pessoas nem sabem o porquê, né, está ocorrendo aquilo com ela. Então, é muito comum as pessoas que passam pelo processo depressivo ou algumas outras patologias, né, psicossomáticas aí, elas não saber a resposta. Vou explicar melhor para vocês, tá? Por exemplo, uma pessoa que sofreu lá um trauma de infância, algo que seja até aí que não pareça tão grave. Lá quando ela era pequenininha, os pais falavam para ela o seguinte: olha, não sai para fora do portão, ou não fica olhando muito na janela que o velho do saco vai te pegar. Tô usando esses termos porque era algo que se usavam muito na minha infância, tá? Então, o bicho papão vai te pegar, e se você for embora, se ele te pegar, você nunca mais vai ver o seu pai e a sua mãe. Então, fica aqui. Claro que é até uma forma que eles utilizavam, né? Que muitas pessoas ainda utilizam isso, tá, pessoal? Como uma proteção, um cuidado. Eu vou falar isso porque daí não corro esse risco. Então, é muito importante você saber como você direcionar para essa criança a forma como você está levando ela a verificar o perigo. Porque até por ser um processo que na infância ele vai funcionar até como uma proteção, né, daquilo ali, porque realmente eu vou criar uma barreira para não ultrapassar aquele limite do qual o meu pai ou a minha mãe, né, o meu parente, a minha avó lá falou que gera perigo. Então, serve como um tipo de proteção. Porém, isso pode, a longo prazo, causar um trauma que pode até ser considerado muito grave futuramente. Por quê? A criança, na medida de que ela foi ali armazenando, naquele momento, ela registrou aquilo ali. Nossa, não vou sair. Nossa, o bicho papão vai me pegar. Ah, meu Deus do céu, o velho do saco tá vindo me buscar. Então, ela passou, né? Teve toda a infância dela ali. Ela jogou aquilo lá, aquela proteção, o que para os pais era uma proteção, ela jogou lá no subconsciente dela. O que vai acontecer, de repente, lá futuramente na vida dela? Na vida adulta, quando ela se tornar mãe ou pai ou alguma coisa assim, ela pode desenvolver uma patologia de medo excessivo, de apego excessivo tão grande por esse filho, né, que ninguém mais sabe cuidar melhor do que ela, né? É a superproteção, e isso vai percorrendo, esse filho vai crescendo, ele vai tendo autonomia com ele, porém, ela não vai sendo permissível. Por quê? Porque ela desenvolveu sem saber, essa superproteção dela é tanta, que gera desde a partir da maternidade, inclusive ela pode, eu vou explicar ainda, porque ela pode repassar isso geneticamente para esse filho também, desenvolvendo nas células dela, né? Quando é passado, a gente chama de memória celular, ela vai desenvolvendo e vai passando essa patologia para aquele filho que ela está gerando também. E isso vai ficar no seu subconsciente.
né? Isso está ali no seu subconsciente, você não sabe a resposta. Por isso que é muito comum, às vezes, lógico que isso eu tô citando um exemplo, mas existem vários traumas que podem ocorrer lá atrás, até da gestação de uma mãe, e ser passado na memória celular que está em todo o nosso organismo, e não somente na nossa parte cerebral, tá? E vai passando geneticamente de pais para filhos, né? E assim, da hereditariedade. E ela não sabe resposta. Muitas vezes a pessoa chega no consultório com a gente, comigo, né? Ela vai fazer a gente vai fazer uma avaliação ali com ela e pede que ela nos repasse, e às vezes ela cita, eu sinto um vazio muito grande, eu sinto um medo que eu não sei de onde vem, eu não sei explicar, é uma angústia enorme. Então muitas vezes vem de um trauma que ela já nem lembra, porque você veja só, você não carrega isso, ai nossa, você vai crescendo, você não vai ficar imaginando, o bicho papão vai me pegar e agora eu não vou sair no portão porque eu vou ser roubada, eu nunca mais vou ver meus pais. Aquilo ali já não faz mais sentido na tua vida adulta, porém, no teu subconsciente vai fazer um sentido para desencadear em outros momentos da tua vida. Como, por exemplo, esse que eu citei. Por que eu citei esse? Porque eu vivenciei muito isso. Então, tive que fazer comigo mesmo, né? Estar fazendo um tratamento, porque o apego era muito grande e eu vivenciei isso, esse apego profundo, e ele se deu desde que as minhas irmãs, depois, né, irmãs mais novas, foram nascendo, eu fui desenvolvendo essa super proteção com ela e repassei isso para os meus filhos, e sei o quanto isso não foi benéfico para mim, o quanto não é benéfico a gente viver esse sentido. E era um trauma que, tipo, parecia sem importância, né? Minha mãe não imaginava, e tão pouco meu pai, que estariam causando alguma coisa. Parece algo, assim, banal. Porém, ele trouxe algumas consequências na minha vida futura, sim. Então, esse é um tipo de exemplo. Mas nós podemos citar diversos traumas que a pessoa, de repente, pode ter passado ali na infância, na gestação da mãe, no decorrer da vida, e eles vão todos ser armazenados nesse subconsciente. Então, como eu falei para vocês, por que às vezes as pessoas desenvolvem algumas patologias? Vou citar aqui uma que é muito comum de se ouvir e não se acha pela ciência uma resposta exata, é tratado somente os sintomas, como a fibromialgia, por exemplo. Ela desencadeia uma dor em todo o teu organismo, você não sabe exatamente aonde está doendo. E o médico trata o quê? O sintoma daquilo que você tá, mas a causa, a raiz do problema daquilo ali, ele não consegue identificar. E isso é identificado somente dessa forma, através de uma terapia, onde você vai chegar à raiz do teu problema, fazendo com que o teu paciente traga isso à tona. E às vezes de algo muito simples mesmo, algo que aconteceu lá na infância, ou a gente busca aquilo ali, né? Às vezes até na gestação daquela mãe, e a criança o adulto ali, ou a pessoa em si, ela vai trazer pra gente a raiz do problema dela, e é por isso que a gente consegue uma resposta positiva em relação ao tratamento. Então, essa é só uma dica para vocês entenderem como que se armazena algumas situações, né, na nossa mente, e ela vai todo o nosso corpo vai recebendo esta carga emocional, todo o nosso corpo vai absorvendo tudo isso através da memória celular que está ali, como eu falei para vocês, está dentro da nossa questão genética, da hereditariedade também, certo? É por isso que as causas da depressão, dessa pressão psicológica que a gente sofre, né, no nosso cérebro, não estão armazenadas no nosso racional. Até porque um exemplo ainda maior aí que eu posso dar para vocês é, por exemplo, assim, a pessoa sofreu lá uma traição do seu cônjuge, certo? No momento em que ela pegou esta traição, ela falou um monte, ela xingou, usou de palavras de baixo escalão e falou, são sem vergonha, é sem vergonha, fez isso, me traiu. Ela resolveu ali a questão, ela teve uma resposta. Aí, vamos supor que ela sofreu a mesma traição, mas é de uma pessoa fidelíssima, que ela nunca esperava na vida dela. Então, pode gerar um trauma. Por quê? Porque era algo que ela não esperava, ela não encontra resposta. Ele era tão bom, ele me amava, jamais na minha vida eu imaginava que ele fosse fazer alguma coisa assim. Ela vai absorver isso no subconsciente como um trauma. A outra, que já tinha alguns indicativos, não vai. Ela vai só desencadear uma raiva momentânea ali, até por um período, né? Mas depois vai passar. Então, os traumas, para eles acontecerem, eles têm que vir de algo sem resposta. Bom, se você quer saber um pouquinho mais, continue nos seguindo nas redes sociais aí, que a gente sempre está trazendo bons assuntos para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.